Bom, vamos começar aqui o nosso Quinta Pauta e agora nós vamos falar de pesquisa, mais nova pesquisa, né, que traz uma surpresa, um cenário sem a presença do presidente Lula. Como é que é isso? A pesquisa Futura Apex, divulgada ontem, terça-feira, mostra em um eventual segundo turno o senador Flávio Bolsonaro alcançando 48% das intenções de voto contra 42,6% do presidente Lula. O estudo também aponta 7,3% de votos em branco, nulos ou nenhum dos candidatos, e 2,1% de eleitores indecisos. Em outro confronto direto, Lula levaria vantagem contra Ronaldo Caiado, governador de Goiás. O petista soma 43,9%, enquanto Caiado atinge 38,8%. Em disputa com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, Lula registra 44,8% e Zema aparece com 38%. No cenário de primeiro turno, mais testado, Lula lidera com 39,8% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro com 37,3%. Em segundo cenário de primeiro turno, Lula atinge 38,4%, enquanto Flávio 38,2%. Muito bem equiparado, né? Configurando até um empate técnico. O Instituto também avaliou um cenário sem Lula. Olha só essa aqui, um cenário sem o presidente Lula, no qual Flávio Bolsonaro lidera com 38,4%, seguido por Fernando Haddad com 21,3%, o que ilustra a volatilidade das intenções de voto sem o nome do atual presidente na disputa. Em relação à rejeição, Lula lidera o índice com 46%, seguido por Flávio Bolsonaro com 44%. Outros candidatos com maior rejeição incluem Fernando Haddad com 28%, o Cabo Daciolo com 15%, Romeu Zema e Ronaldo Caiado com 13%. A pesquisa ouviu 2 mil eleitores com 16 anos ou mais em 895 cidades brasileiras entre 7 e 11 de abril de 2026. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos, e o nível de confiança da pesquisa é de 95%. Bom, para avaliar isso com a gente, temos aqui o nosso querido Marcelo Rocha e também o nosso querido Dr. Ricardo Gama. Uma nova pesquisa aparece, quer dizer, o que chama atenção aqui, eu acho que de cara todo mundo concorda, né? É justamente a não presença de Lula. Marcelinho, conversávamos isso ontem, né, num café durante a tarde, e o Lula, hein? Vem mesmo ou vem mesmo nada? O que você acha? Como é que a pesquisa traz um cenário justamente dentro desse conceito? Olha, o Lula vem, né? Pelo menos ele está afirmando, reafirmando, falando toda hora, né? Venho, né? Se depender da esposa dele, do jeito que ela vem agindo, é para não vir, né? Fazendo comida com animais silvestres, falando algumas coisas que não tem nada a ver com o contexto de uma primeira-dama e tudo mais, mas ele bate que vem, né? Está batendo forte que vem. Está até opinando lá na seleção brasileira, né? Dizendo se pode um jogador ou não, tal, se levar tá o bem, Neymar ou não, não é verdade? Apareceu isso. Pois é. Né? Se isso realmente aconteceu, aí, meu filho, aí é vergonha total mesmo, né? Mas ele vem. Mas ficou claro na pesquisa, né, que, claro, o outro personagem que você falou não está em campanha, né? Não está em campanha presidencial. Tá? Então, isso aí também tem que ser relevado, né? Mas ele enfraquece bastante a campanha do lado da esquerda, né? Você viu que cai bastante aí, né? Então, fica bem difícil aí o PT reagir se trocar o nome, né? E o mais estranho de tudo, Santiago, doutor Ricardo, nossa audiência, é a falta de personagem, né, no espectro de esquerda, centro-esquerda, né, para concorrer a um cargo tão importante, né? Você vê em outros países, tem vários candidatos, tal, né? Mas aqui parece que só tem um lado, né? Será que está tão ruim assim o outro que ninguém quer entrar naquele lado, né? Então, se tudo continuar do jeito que está, se não entrar o STF tirando a candidatura, né, do que está na frente, aí, eu acho assim, se o STF colocar a mão, tirar um dos candidatos, ele potencializa muito mais o candidato, o espectro daquele candidato. Isso eu não tenho a menor sombra de dúvida. Mas eu acho que a eleição
está bem encaminhada, né? Bem encaminhada para uma mudança de modelo de gestão. Uma mudança de modelo de gestão, independente de quem seja. Né? E a mudança de modelo de gestão, quando digo, é a saída do PT do governo. Essa é a mudança de modelo de gestão. É um modelo que está ultrapassado, que não está com uma visão de futuro, né? É uma visão populista que a gente pode ver, né? É uma visão que age em ano de governo, com promessas, com migalhas, tal, para tentar mudar a visão negativa. Então, isso realmente tá sendo um fiel da balança. Aí a população não está caindo mais. Vamos ver como é que vai desenrolar para frente, mas, pelo que você trouxe na pesquisa aí, ela está se consolidando, né? Não está mudando, né? Gozado, né? Está bem consolidada e está aumentando. A gente até lá atrás falou, colocou o Flávio e tal, né? Vai, né? Tal. Tem uma rejeição grande, mas parece que está se consolidando aí por conta da rejeição maior que está se tendo em cima do atual governo. Bom, doutor Ricardo, gostaria de saber a sua opinião também, primeiramente, sobre a nova pesquisa aqui da Futurapex, que foi divulgada ontem, terça-feira, né? Que traz aí aquele cenário que a gente sabe. O Flávio parece que despontou um pouco mais, está começando a querer se distanciar do Lula, né? Algumas coisas de 2%, 1%, 1,5%, mas parece que vem se consolidando. E, ao mesmo tempo, que chama atenção, né? Justamente essa pesquisa trazendo aí um cenário sem o presidente Lula, ou seja, caso Lula não participe da eleição. E esse comentário vem tomando também uma certa proporção dentro do meio político, né? Várias pessoas até batendo martelo, dizendo, eu tenho certeza do que eu estou falando, eu até aposto com você, o Lula não vem. E até tem outros que dizem que, além do Lula, o Flávio também não viria. Você acha que isso tem alguma coisa a ver com essa questão do Banco Master? Ou você acha que isso faz parte de especulação? Santiago, eu creio que seja o efeito Joe Biden. Como houve nos Estados Unidos, Joe Biden já senil, com uma saúde debilitada. Lula tem mais de 80 anos de idade, está numa situação complicada na parte da economia, na parte de sua própria saúde também. A gente vê que o PT não tem um projeto de país. Basta passar aqui para o Vicente Carvalho, no nosso Itapema, você vê lojas fechando, você vê que o comércio está definhando, as pessoas que produzem não têm incentivo para produzir, o trabalhador ele vem ganhando cada vez menos, os empresários vêm deixando de contratar porque só tem taxa, só tem imposto, o Taxade, o conhecido Haddad, ex-ministro da Economia, que quer ser agora ou governador ou senador, não se sabe, aqui por São Paulo, destruiu a parte produtiva do país, ao passo que inviabilizou a pessoa de empreender, a pessoa de contratar através de muitos impostos. Então eu creio que esse sinal de alerta, esse alerta vermelho aí com relação à situação de Lula, por todo o cabedal aí de coisas irregulares de suas gestões, e agora Banco Master, INSS e outros escândalos, e também a economia que não decola, vem o colocando, perdendo pontos percentuais nas pesquisas. E por conta disso, ele já estaria tentando colocar aí nos bastidores uma outra pessoa para que ele abençoasse, porque tudo indica que parece que ele irá perder. Como ocorreu nos Estados Unidos o efeito Joe Biden, ele colocou a Kamala Harris. E a Kamala Harris não conseguiu bater de frente com o Trump. Então vai ser a mesma história. Talvez ele não saia, vai colocar uma pessoa para concorrer, um outro poste, como ele fez com Haddad na outra eleição, esse poste vai perder e vai ter uma mudança de gestão no Brasil. Eu creio que Flávio Bolsonaro tem grande chance de entrar como presidente da República aqui do país. Uma coisa que a gente não pode deixar de falar agora também, porque essa pesquisa saiu ontem, e ontem também foi anunciado, supostamente, ainda falta o sim, né? Falta ele falar, não, concordo, mas já apareceu lá do lado do Aécio Neves. Nós estamos falando aqui justamente do Ciro Gomes, né? O Ciro Gomes está aí na tela, lá, ao lado do Aécio, isso aí foi ontem, final da tarde, onde o Aécio está pedindo para que Ciro venha como candidato. Nessa pesquisa, claro que veio o Ronaldo Caiado como terceiro candidato, né, o mais votado, enfim. Mas o que vocês acham que pode mudar, até para o pessoal que está nos assistindo aqui no Quinta Pauta, que foi um assunto que nós trouxemos dentro do programa, o que pode mudar com a entrada de Ciro Gomes nesse cenário? Ou seja, a rejeição de Flávio Bolsonaro e a rejeição de Lula, que está em 48% Lula e 46% Flávio Bolsonaro. Vocês acham que o Ciro
pode se dar bem esse ano? Vamos começar pelo Marcelinho. Eu acho, né? O Ciro, já até falamos isso aí, né? O Ciro ele está até quietinho aí, né? O Aécio parece uma figura que nunca envelhece, né, na política, né? Tá sempre ali, né? Parece que ele morreu, mas ele ressurge das cinzas, né? Politicamente, tá? Politicamente, olha só, né? Ressurge das cinzas. E o PSDB é um partido que cresceu agora nessa janela, né? Ele teve muitos deputados que viraram bandeira e foram para o PSDB, né? Então fortaleceu o partido. É um partido que, de repente, pode surpreender agora nessa eleição, viu, Santiago, doutor Ricardo? Pode crescer, né? Pode virar um partido um pouco mais forte para as próximas eleições municipais, tá? Então, o Ciro é um nome forte. Não dá para dizer que não. Se ele ficar para governador do Ceará, eu acho que ele fica mais forte ainda, né? Lá para o Ceará, né? Se ficar para senador, eu também acho que é um nome forte, né? Agora, para presidente, eu não vejo ele como uma pessoa que venha com potencial de ganhar, mas ele vem com muito potencial para incomodar, né? E depois fazer parte de governo. Eu acho que ele tem espaço no governo. Ele tem espaço no governo. E tem espaço em alguma área importante. Ele é de grupo, viu, Santiago? Ele é de grupo, desde que bem trabalhado. Né? Desde que bem trabalhado. Eu acho que dá para incorporar num grupo de trabalho e tal, né? Ele consegue aderência, né? Depende de quem está na linha de frente. Se quem estiver na linha de frente tiver tino de gestão, for um generalista e não um comandante, eu acho que é possível agregar. Ô, doutor Ricardo, agora, com a vinda de Ciro Gomes, claro que muda totalmente o cenário, inclusive até a questão de segundo turno, porque aí já começa a ter um peso, né? Porque ele é um candidato que na última eleição teve lá os seus 18%, dava pico de 20% da intenção de votos. E não tinha essa rejeição que existe hoje. O pessoal diz que ele já entra aí por volta de 25% da intenção de voto hoje, como a terceira via. Isso já mostra um peso. Ou seja, se ele apoiar o Lula, caso ele perca, que apoie o Lula no segundo turno da eleição ou apoie o Flávio Bolsonaro, com certeza ele vai ser o fiel da balança, ou seja, o diferencial, o peso a mais que um dos dois candidatos que a gente viu aí, empate técnico entre Flávio e Lula. Então, a eleição seria decidida, de qualquer maneira, pelo Ciro Gomes. Agora, a não aceitação da Michele Bolsonaro, que ela já tirou o Ciro, né, da parada, essa que é a verdade. E, mesmo assim, voltou atrás em questão do Sérgio Moro, na questão do Paraná, né? Para não perder apoio. Você acha que ele teria o apoio, um exemplo, ele apoiaria o bolsonarismo num segundo turno ou ele ficaria para o lado do Lula? Santiago, tudo depende de conversa. É um grande fisiologista, Ciro Gomes. Ele sabe jogar o jogo da política através dos interesses partidários e dos interesses pessoais de poder. Ele iria, sim, apoiar, porque ele já falou mal de todo mundo. Ele falou mal até do irmão, do PT, falou mal do PL, de Lula, de Bolsonaro. Ele vai abraçar quem oferecer mais condições para o partido dele e para ele, enquanto para ser um ministro, ter um ministério, uma estatal para comandar. Precisa ter efetivamente um candidato a presidente que enfrente o sistema, que enfrente a situação que nós vivenciamos hoje, de uma democracia que não é uma democracia plena. Então tem que ser um presidente que agregue, chame o legislativo, senadores, deputados. Olha, pessoal, quem manda aqui somos nós vamos colocar as cartas em jogo. Por quê? Nós temos os votos. Ali a parte do judiciário vai julgar uma questão ou outra constitucional, mas a parte constitucional eles vão ter ali carta branca para poder decidir se se não é, mas a parte política quem faz é o legislativo e o executivo. Tem que ter uma pessoa com altivez, com coragem para enfrentar o sistema. Ciro Gomes não é essa pessoa, é uma pessoa do jogo político já estabelecido, do centrão, da velha política. Então fica muito difícil a gente saber que tem pessoas padecendo no cárcere pelo 8 de janeiro, pessoas que são condenadas a mais de 14 anos, um ex-presidente condenado a 27 anos de prisão, enquanto muitos estão com contratos milionários, muitos estão com coisas aí, com hotéis,
com coisas mal explicadas. Então, assim, causa até revolta da minha parte, porque a gente vai viver essa ilusão. O que a gente está vivendo hoje no Brasil é uma ilusão. A gente finge que está numa democracia, a gente tem até medo de falar em certas ocasiões, porque a pessoa decreta a sua morte financeira, decreta a sua morte também na parte de prisões desproporcionais. Então, tem que ser um candidato a presidente que coloque a bola no centro. Olha, é o seguinte, quem manda é o legislativo e o executivo. A partir daí, isso é democracia, porque é o voto popular. Ministros do STF não têm voto popular, eles são indicados, mas, infelizmente, está comandando toda a política nacional e tudo que está acontecendo no Brasil. Cláudio Santiago. Obrigado, doutor, desculpa. Marcelinho, é só para a gente encerrar esse assunto aqui do Ciro Gomes, mas é algo que nós trouxemos no programa, e como Quinta Pauta é algo à parte, nós estamos falando justamente dessa pesquisa, onde apareceu ontem Lula, já empatado com Flávio Bolsonaro mais uma vez, e agora a notícia, né, logo depois que saiu a pesquisa, vem a notícia de que o Ciro Gomes poderá ser a terceira via. Caso o Ciro Gomes aceite esse convite do Aécio Neves, do PSDB, e venha como terceira via, qual desses três, Flávio, Lula e Ciro Gomes, tem melhor proposta para o Brasil hoje? Eu sei qual não tem. Você faz a pergunta, sempre é mais difícil, né? A mais fácil é qual não tem, é o Lula. Agora, dos outros dois, o que tem mais potencial em proposta, até porque eu já li a proposta, é o Ciro Gomes. Ele tem até um livro publicado. Tem muita coisa interessante, tem coisa até que já foi usada por outros governos. Tá? Agora, eu não vi ainda a proposta do Flávio. Vai ser publicado, tá? Eu não posso opinar por algo que eu ainda não vi, né? Então, não tenho essa certeza do que vem e o que não vem pela frente, né? Então, o Ciro sai na frente porque já tem algo, né? Já meio rascunhado. Meio não, né? Quase que inteiramente rascunhado. Essa é a grande vantagem dele. Agora, a gente está falando aqui do Lula, né? Que veio na pesquisa, o que chama atenção é até a nossa chamada aqui. A nova pesquisa mostra cenário sem Lula na disputa. Claro que automaticamente colocaram o Haddad no lugar dele, que também já concorreu, né? Essa que é a grande verdade. Mas não se deu bem. Será que nós estamos esquecendo de uma peça chamada Alckmin, o doutor Ricardo? Santiago, Alckmin não tem approach, não tem simpatia para poder impactar, seja atualmente no governo de São Paulo, seja para a presidência da República. Alckmin é conhecido como chuchu, né? Pelo pessoal, pelos memes, porque não tem essa colocação de uma simpatia, de ser muito querido, né? Ele é uma pessoa técnica, é uma pessoa que eu não vejo com falta de capacidade, muito pelo contrário, é uma pessoa muito capaz, mas ao mesmo tempo não tem poder de persuasão, de impacto. É uma pessoa que está colocada agora como um eterno vício, na minha visão. A saída seria só o Haddad ou teria mais alguém, Marcelo? Só para a gente encerrar o assunto. Olha, tem tido comentário, né? Nós também conversamos isso ontem, do Camilo Santana, né? Que é uma pessoa que tem bastante aderência aí, tem uma formação interessante, tem ligação com o agro, tem ligação com empresários, tem uma ligação onde o Lula não tem muita aderência. É um nome também que tá sempre bem colado com o Lula. O próprio Lula falou, vamos levar o Camilo para andar com a gente e tal, não sei o quê, tá lá, então... É uma vertente também. Mas é um nome que a nossa audiência muitas vezes não vai conhecer, o Camilo Santana, né? Você acha que ainda dá tempo? Porque estamos aí há praticamente 6 meses da eleição, dá tempo de apresentar e mostrar que é um cara bom para a esquerda? Na verdade, não é o Camilo que vai ser apresentado, né? Vai ser apresentado o candidato do Lula, né? Vai ser o Camilo, se for ele, né? Estou falando, né? Que o Lula vai andar junto, então, né? Aí vai ter 19 dedos, né? Já pensou, 19 dedos de campanha? Então vai ser um negócio interessante, né? Porque aí junta-se o desgaste do Haddad, que já está desgastado, né, para uma campanha presidencial. Né? Parece que já está rotulado como segundo colocado mesmo, né? E, de repente, uma novidade que não veio. Doutor Ricardo, dentro disso que o Marcelo falou, você acha que o PT perdeu tempo de não lançar outro candidato como reserva até? Então, pela lógica de Fidel, de outras pessoas da esquerda, Lula não deixou ninguém florescer na esquerda nacional. Boulos ele sempre colocou no bolso, Ciro Gomes também sempre colocou no bolso, ele também rivalizou com o Brizola, não deixou o Brizola também ficar muito perto, teve até uma chapa, né, Lula-Brizola, mas não ganharam. Então, Lula é uma pessoa centralizadora.
ele, por questões de saúde, questões para não dar o gosto para a direita de perder a eleição, ele vai colocar um outro candidato para dizer, olha, não fui eu que perdi, quem perdeu foi o Camilo Santana, foi o fulano de tal. Então, esse é o projeto de Lula, sair da disputa pelo efeito Joe Biden. Tá certo. Bom, considerações finais aí, Marcelinho, seu último comentário para nosso encerramento aqui. Hoje a gente está comentando, né? Comentamos já sobre essa nova pesquisa, que o cenário é de empate entre Lula e Flávio. Flávio despontando um pouco mais, já querendo sair aí da margem de empate, né? Eu creio que nas próximas, se tudo correr do jeito que está correndo, aconteça, ou até mesmo alguma surpresa que venha, né? Porque a gente sabe que é tudo uma caixinha de surpresa e são direcionamentos de campanha. E há 6 meses da eleição, então agora é que vai começar o embate mesmo, e até essa questão aí de proposta de cada candidato, que agora com a entrada do Ciro, eles serão obrigados a antecipar também as suas propostas de governo. Seu último comentário, Marcelo, fica à vontade. Muita coisa ainda está para acontecer, né? Principalmente a questão Banco Master, né? E INSS também, né? O crime lá do INSS, que agora o pessoal está abrindo a boca aí, então as coisas... Isso pode influenciar diretamente na campanha, né? Então, tudo ainda é muito incipiente, né? Está tudo ali muito... Então, muita coisa vai acontecer, né? Mas tem um caminhar aí que está sendo construído, né? E essa construção está indo mais para o lado direito do que para a esquerda, né? Então, vamos acompanhar, né? E está interessante por conta disso. Agora, tem outras coisas também que podem influenciar. Tem a guerra, né? O efeito guerra, que está lá, está trazendo influências importantes na economia, e tem o efeito próprio governo. O próprio governo se automutila, né? Ele vai se mutilando automaticamente, né? Então, tem um monte de coisa que está acontecendo. O negócio é nós ficarmos atentos. Sempre ouvir mais do que uma fonte de informação. Essa é a base do jogo. E agradecer aí pelo doutor Ricardo, você também, Santiagão, né, por mais um programa, e estarmos aqui sempre juntos com a nossa querida, amada e estimada audiência. Bacana. Doutor Ricardo Gama, suas considerações finais, seu último comentário, fica à vontade. Santiago, se a gente for observar, os ventos da direita estão soprando mais a favor. Por quê? Quando o Bolsonaro foi eleito, ele concorreu não com Lula, concorreu com Haddad. Ao que parece, Flávio Bolsonaro vai concorrer não com Lula, mas com um preposto, com uma outra pessoa. Outro fato importante, temos aí 2 ministros do STF que assumiram o TSE. Temos o ministro Caio e temos como vice o André Mendonça. Então, são ministros indicados por Bolsonaro. Ocorre esse cenário aí que o que dá a entender que parece que o vento realmente vai para a direita. Mas, ao mesmo tempo, tem que ter proposta para o país, tem que ter a economia como meta, a população, os mais humildes, os empresários também, os pequenos empresários. Você que tem um barzinho, você que tem uma lanchonete pequena, você também é empresário. E eu sonho que o Brasil se liberte das amarras ideológicas da esquerda e a gente tenha condições de avançar para um futuro cada vez melhor. Então, agradecer a toda a população e a você, Santiago, pela oportunidade, ao querido Marcelo Rocha e toda a população que nos assiste. Bacana. Então, para você que nos assiste, muito obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. E amanhã a gente volta às 11h45 da manhã com mais um Cidades em Debate e com o nosso Quinta Pauta. Grande abraço, estamos com Deus e amanhã, quem chegar primeiro, espera o outro. Até lá.